Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Histórias na Lareira. Este é o seu momento de pausa, onde o mundo lá fora para e apenas a sua tranquilidade importa. Antes de partirmos para a nossa jornada, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a manter nossa lareira sempre acesa para você. Agora, feche os olhos, relaxe os ombros e venha comigo. O bilhete sem destino. Você desperta com um balanço suave e rítmico, um movimento que parece embalar não apenas o seu corpo, mas a sua própria consciência. O som é hipnótico. O metal das rodas encontrando os trilhos em um compasso constante. Um clac-clac abafado que ecoa como o coração de uma fera mecânica percorrendo a noite. Ao abrir os olhos, você percebe que não está em sua cama, mas sentado em uma poltrona de veludo bordô, profunda e macia, dentro de um vagão que exala o perfume de carvalho antigo e tabaco de baunilha. A luz dentro do compartimento é fraca, vinda de uma luminária de latão que oscila levemente com o movimento do trem, projetando sombras longas que dançam pelas paredes revestidas de madeira nobre. Lá fora, a noite é uma cortina negra e impenetrável, mas a chuva é real e presente. Você observa as gotas de água colidindo contra o vidro da janela, escorrendo em trilhas irregulares que distorcem a paisagem que passa veloz. Não há luzes de cidades, não há postes de estrada, apenas a imensidão de uma floresta que parece observar o trem passar em silêncio absoluto. O som da chuva batendo no metal do teto é constante. Um ruído branco que cria uma barreira entre você e o resto do mundo, isolando este vagão em uma bolha de conforto e mistério. Você tenta se lembrar de como subiu a bordo, mas a memória é como a fumaça da locomotiva, cinzenta, difusa e carregada pelo vento. Ao baixar o olhar para a pequena mesa de apoio à sua frente, você nota um objeto solitário descansando sobre o tampo de mármore. É um bilhete de papel, grosso, amarelado pelo tempo, com as bordas gastas, como se tivesse passado por muitas mãos antes de chegar às suas. Não há nome de estação de partida e nenhuma indicação de destino final. No centro do papel, escrito em uma caligrafia elegante e antiga, está apenas o horário 0. Você olha para o seu relógio de pulso, mas os ponteiros parecem imóveis, travados exatamente no topo, marcando o início de um tempo que não pertence aos relógios comuns. Um calafrio sutil percorre sua espinha quando você percebe que o vagão está completamente vazio, mas a sensação de ser observado é persistente. No fundo do corredor,
Uma cortina pesada se move, não pelo vento, mas como se alguém tivesse acabado de passar por ela em direção ao próximo carro. Você sente um desejo profundo de permanecer na segurança da sua poltrona, envolto pelo calor do aquecedor que estala suavemente sob seus pés. Mas a curiosidade é uma força que puxa seus fios internos. O expresso da meia-noite não é apenas um meio de transporte. É um convite para um lugar onde as memórias perdidas são os únicos passageiros permitidos. Você se levanta lentamente, sentindo o assoalho de madeira vibrar sob suas botas. Uma energia que sobe pelas pernas e acalma seus nervos. Cada passo que você dá em direção à porta do vagão é acompanhado pelo aumento do som da chuva, que agora parece sussurrar seu nome contra o vidro. O balanço do trem ajuda você a caminhar, como se a própria máquina quisesse que você avançasse para o desconhecido. Você coloca a mão na maçaneta de cristal frio da porta de transição. Respira o ar úmido e fresco que entra pelas frestas e se prepara para descobrir o que o vagão seguinte esconde sob a luz das lamparinas de óleo. O vagão, restaurante silencioso. Você atravessa a porta metálica e o som da chuva se torna um estrondo por um breve segundo, antes de o silêncio do segundo vagão te engolir completamente. O vagão restaurante está imerso em uma penumbra avermelhada, vinda de velas que queimam sozinhas sobre mesas postas para um banquete que nunca aconteceu. O cheiro de vinho tinto derramado e ferro frio impregna o ar, misturando-se com o vapor que emana das cozinhas vazias no fundo do corredor. Você caminha sobre um tapete tão espesso que seus passos não emitem som algum, transformando você em um fantasma, atravessando uma galeria de móveis imóveis e louças de porcelana que brilham sob a luz trêmula das chamas. Ao passar pelas mesas, você percebe que os pratos não estão vazios. Há restos de refeições que parecem ter sido abandonadas às pressas, com talheres de prata ainda caídos sobre os guardanapos de linho. Em uma das mesas, uma taça de cristal está tombada e o líquido escuro que escorre dela não se move, como se tivesse congelado no exato instante da queda. Você se inclina para observar e nota que o reflexo no vinho não é o seu rosto, mas a imagem de um céu estrelado que não condiz com a tempestade que ruge lá fora. O tempo aqui dentro não funciona como uma linha reta, mas como uma fotografia rasgada que tenta se colar novamente a cada balanço do trem. No centro do vagão há um piano de cauda negro, cujas teclas se movem sozinhas, produzindo notas tão baixas
que você a sente mais no peito do que nos ouvidos. É uma melodia que você conhece, uma música que sua avó assobiava, ou que você ouviu em um sonho esquecido há décadas. Mas a harmonia está distorcida, carregada de uma tristeza que parece pesar toneladas. Você sente uma vontade súbita de sentar e tocar junto, de se perder naquela frequência melancólica, mas o vulto de um garçom sem rosto, parado na sombra de uma pilastra, faz seus músculos travarem. Ele segura uma bandeja de prata vazia e aponta com um dedo longo e pálido para o relógio de parede que insiste em girar para trás. A chuva lá fora agora parece ganhar vozes, batendo no vidro, como se milhares de mãos pequenas estivessem implorando para entrar no calor do vagão. Você desvia o olhar da janela e foca no final do corredor, onde uma porta de madeira maciça, com o entalhe de uma caveira de cervo, parece pulsar levemente conforme o trem ganha velocidade. O balanço rítmico do expresso se torna mais violento por um momento, fazendo as taças de cristal tilintarem em um coro agudo que soa como um grito abafado sob o som do metal contra os trilhos. Você percebe que o trem não está mais apenas correndo sobre a terra, mas parece estar descendo uma ladeira infinita em direção ao centro de algo muito antigo. Você alcança a porta da caveira e sente o frio emanando da madeira, uma temperatura que faz sua respiração formar uma pequena nuvem de névoa diante dos olhos. O bilhete no seu bolso, aquele com o horário zero, começa a vibrar, emitindo um calor intenso que atravessa o tecido do seu casaco e queima levemente sua pele. Não há como voltar para o vagão anterior. Ao olhar para trás, você vê que o restaurante desapareceu na escuridão, restando apenas você e a porta que guarda o segredo do condutor. Com a mão trêmula, você empurra o entalhe de madeira, ouvindo o ranger seco das dobradiças que não são abertas há séculos, e se prepara para entrar no vagão das sombras estáticas. O vagão das sombras estáticas. Ao atravessar a porta da caveira de cervo, o calor do restaurante é substituído por um ar rarefeito e gelado que cheira a poeira e ozônio. Este vagão é diferente de todos os outros. Não há poltronas, apenas fileiras intermináveis de espelhos altos, moldurados em ferro negro, que se inclinam em ângulos impossíveis. A luz que ilumina o ambiente não vem de lâmpadas, mas de lampejos de relâmpagos externos que atravessam as janelas e ricocheteiam no vidro dos espelhos, criando um labirinto de reflexos infinitos.
Você caminha com cautela, vendo sua própria imagem se repetir milhares de vezes, mas percebe com um sobressalto que seus reflexos estão agindo de forma independente. Enquanto você caminha, um dos seus reflexos para e te observa passar. Outro parece estar chorando, e um terceiro sorri de uma maneira que você jamais sorriria. O som do trem sobre os trilhos aqui soa como um trovão distante, um rugido que parece vir debaixo do assoalho de ferro frio. As sombras neste vagão não seguem a luz. Elas parecem ter peso e volume, rastejando pelas paredes como se fossem seres vivos tentando se descolar da superfície. Você evita olhar diretamente para os espelhos, mas o canto do seu olho capta movimentos rápidos, vultos que se escondem atrás do seu próprio reflexo assim que você vira a cabeça. A chuva lá fora bate no vidro com uma força descomunal e por um instante o clarão de um raio revela que os trilhos não estão sobre a terra, mas flutuando sobre um abismo de nuvens negras e eletricidade azulada. Você está viajando pelo vazio e o expresso é a única coisa sólida que resta entre você e a eternidade. No centro do vagão, você encontra uma vitrine de vidro contendo um único objeto, uma lanterna de querosene de prata, cuja chama brilha em um tom de azul espectral. Ao se aproximar, o tic-tac de um relógio invisível começa a ecoar, cada batida vibrando dentro dos seus ossos, sincronizando-se com o ritmo do trem. Você estende a mão para a lanterna e no momento em que seus dedos tocam o metal frio, todos os espelhos do vagão se estilhaçam ao mesmo tempo. O som do vidro quebrando é ensurdecedor, mas os cacos não caem no chão. Eles ficam suspensos no ar, flutuando como lascas de gelo ao seu redor. O silêncio que se segue é tão profundo que você consegue ouvir o som da sua própria pele roçando no tecido do casaco, enquanto você respira fundo. A chama azul da lanterna começa a crescer, projetando luz sobre o que antes era apenas escuridão, revelando que as paredes do vagão são cobertas por nomes escritos em cinzas. Milhares de nomes, datas e frases curtas de despedida preenchem cada centímetro da madeira e do metal, transformando o trem em um mausoléu em movimento. Você procura pelo seu próprio nome entre as cinzas, mas o que encontra é algo mais perturbador. A foto de uma criança que se parece exatamente com você, segurando um bilhete amarelado igual ao que está no seu bolso. O expresso da meia-noite não transporta pessoas. Ele transporta o que restou delas, os fragmentos que foram deixados para trás no mundo dos vivos e que agora buscam um fim definitivo.
O vulto do garçom sem rosto aparece novamente ao fundo do vagão, mas desta vez ele segura um molho de chaves pesadas que brilham com a mesma luz azul da sua lanterna. Ele faz um sinal para que você o siga em direção à última porta, a porta que leva à cabine da locomotiva, onde o motor de fogo eterno queima sem parar. O balanço do trem se torna uma vibração suave, quase um carinho, tentando convencer você de que o sono que se aproxima é o prêmio final por ter chegado tão longe. Você segura a lanterna de prata com força, sente o calor azul protegendo suas mãos e dá o primeiro passo sobre o chão coberto de vidro quebrado, em direção ao coração da máquina que nunca dorme. O motor de fogo eterno. Você atravessa a última porta e o frio cortante dos espelhos é aniquilado por uma onda de calor denso e vibrante que parece pulsar das paredes de ferro incandescente. Este é o coração do expresso da meia-noite. A cabine da locomotiva, onde o cheiro de carvão queimado e óleo quente domina os sentidos de forma quase hipnótica. À sua frente, uma fornalha colossal está aberta, revelando chamas que não são alaranjadas, mas de um branco puríssimo. Uma luz tão intensa que parece devorar as sombras do ambiente. O som aqui não é mais o clac-clac dos trilhos, mas um rugido contínuo e orgânico, como se a própria máquina estivesse respirando um ar feito de fogo e memórias antigas. Você sente o calor abraçar sua pele, desfazendo o cansaço acumulado e convidando seus músculos a finalmente relaxarem diante da força indomável do motor. Perto da caldeira, a figura do condutor permanece de costas para você, envolta em um sobretudo negro que parece ser feito da própria fumaça da chaminé. Ele não se move para te cumprimentar, mas você percebe que suas mãos, cobertas por luvas de couro gastas, operam centenas de alavancas e engrenagens com uma precisão milimétrica. O painel à frente dele não marca velocidade ou pressão, mas sim constelações e datas que ainda não aconteceram, brilhando em mostradores de latão que giram freneticamente. Cada movimento do condutor altera o som da chuva lá fora, transformando o temporal em uma melodia rítmica que se sincroniza perfeitamente com a sua própria respiração, criando um estado de transe profundo e absoluto. Ao lado da fornalha há um banco de ferro forrado com peles de animais desconhecidos, onde o calor é perfeito, nem sufocante, nem fraco. Você se aproxima e percebe que o condutor deixou uma pequena caixa de madeira sobre o assento.
com uma inscrição que brilha sob o reflexo das chamas brancas. Dentro da caixa, você encontra uma ampulheta onde a areia não cai para baixo, mas flutua em um redemoinho eterno, brilhando como pó de estrelas capturado no vidro. O condutor finalmente inclina a cabeça levemente para o lado, e embora você não veja seu rosto, você sente que ele está sorrindo, uma sensação de boas-vindas que acalma qualquer rastro de medo que ainda estava em seu peito. Lá fora, a paisagem através do vidro frontal da locomotiva mudou drasticamente. O trem não corre mais pela floresta, mas atravessa um túnel feito de luz boreal, com cores violetas e esmeraldas dançando sobre o metal da máquina. O som do vento uivando contra a frente do trem se transforma em um sussurro reconfortante, como se o universo estivesse contando uma história de ninar apenas para você. Você se senta no banco de peles e sente o peso da lanterna de prata em seu colo, percebendo que o fogo da fornalha e a chama azul da lanterna agora brilham em perfeita harmonia. O expresso não está mais fugindo da noite. Ele se tornou parte dela, navegando pelo oceano do tempo com a calma de quem já não tem mais pressa para chegar. O condutor puxa uma última alavanca e o som do motor diminui para um ronco baixo e aveludado. Um som que vibra suavemente na base da sua coluna e fecha suas pálpebras com um peso doce. Você percebe que o bilhete em seu bolso desapareceu, substituído pela certeza de que este vagão é o seu destino final. O lugar onde o silêncio é a única verdade necessária. A areia na ampulheta começa a brilhar mais forte, e cada partícula que flutua parece representar uma preocupação sua, que agora se dissolve no calor da fornalha. Você encosta a cabeça na parede quente da cabine, deixa o rugido suave do fogo eterno te envolver como um cobertor e se entrega ao comando das mãos do condutor, que guia o trem para o centro do seu sono mais profundo. O Vale da Geada Eterna, o expresso da meia-noite, começa a reduzir a velocidade gradualmente, e o rugido da fornalha se transforma em um suspiro longo e gelado que atravessa as frestas da cabine. Você olha pela janela frontal e vê que o túnel de luz boreal se abriu para um vale vasto e infinito, coberto por uma geada prateada que brilha sob a luz de 1000 luas estáticas. Não há mais trilhos visíveis sob o trem. A locomotiva parece deslizar suavemente sobre um tapete de névoa densa e branca que amortece qualquer vibração restante do metal. O som da chuva lá fora finalmente cessou,
dando lugar ao silêncio mais absoluto que você já experimentou. Um silêncio que não é vazio, mas preenchido pela promessa de um descanso sem interrupções. Você sente o frio da paisagem externa ser filtrado pelo calor que ainda resta na cabine, criando a temperatura perfeita para que sua mente comece a se desligar do mundo lá fora. O condutor solta os controles e cruza os braços, observando a imensidão branca com uma calma que transborda para o seu próprio ser. Ele aponta para o horizonte, onde uma estação, feita inteiramente de cristal translúcido, surge entre as nuvens de geada, emanando uma luz suave e pulsante. Nesta estação, o tempo não é medido em minutos, mas em suspiros, e cada luz que brilha nas janelas de cristal representa um sonho que está prestes a começar. Você percebe que o movimento do trem agora é quase imperceptível, como se você estivesse flutuando em um oceano de óleo quente, sendo levado pela correnteza em direção ao esquecimento doce das preocupações diárias. Cada célula do seu corpo parece pesar toneladas. Uma gravidade gentil que te puxa para mais fundo na poltrona de peles, enquanto seus olhos lutam para permanecer abertos diante da beleza pálida do vale. As paredes de ferro da locomotiva começam a se tornar transparentes, fundindo o interior aquecido com a paisagem gelada do lado de fora em uma dança de cores e texturas. Você já não sabe onde termina o seu corpo e onde começa o expresso. Você se tornou parte da máquina, parte do vento e parte da geada que cobre as árvores de cristal lá embaixo. A lanterna de prata em seu colo brilha agora com uma luz tão fraca que parece um coração batendo bem devagar, em perfeita sincronia com o seu próprio pulso. O condutor se vira lentamente e, pela primeira vez, você sente a paz profunda que emana de sua presença. Uma aceitação total de que este é o momento exato em que você deveria estar aqui. Não há passado para lamentar e nem futuro para temer. Existe apenas este deslizar eterno sobre a névoa de prata. A estação de cristal se aproxima e o trem solta um último sopro de vapor branco que se mistura com a névoa do vale, ocultando completamente o chão e o horizonte. O som do sino da estação ecoa uma única vez, uma nota grave e pura que vibra no ar por minutos, limpando qualquer pensamento residual de sua mente. Você sente que o peso do seu corpo finalmente se dissolve e você se torna leve como um floco de neve caindo em câmera lenta na escuridão do inverno. O calor da fornalha agora é apenas uma lembrança reconfortante em suas costas, enquanto a luz azul da lanterna se apaga suavemente
sinalizando que a proteção não é mais necessária, pois você já está seguro dentro do coração do sono. O expresso para completamente, mas não há solavancos, apenas a sensação de um abraço final que te envolve por inteiro. O condutor faz um gesto de despedida e desaparece na névoa, deixando para você o silêncio do vale e o conforto das peles que agora parecem nuvens sob seu corpo. Você fecha os olhos e a última imagem que vê é a geada subindo pelos vidros, desenhando padrões que contam a história de todos os sonhos que você ainda vai ter nesta noite. O mundo desaparece, as luzes se apagam e o expresso da meia-noite entrega você ao seu destino final. O vazio acolhedor, onde a alma finalmente descansa. Deixe-se ir. Deixe o silêncio te guiar e durma agora, sob a vigilância das 1000 luas do vale. O terminal do silêncio absoluto. O expresso agora é apenas uma lembrança de metal e calor, parado imóvel no centro da estação de cristal, enquanto as portas se abrem para um corredor feito de luz suave e sombras acolhedoras. Você não sente mais o chão, não sente mais o peso das suas roupas ou o cansaço dos seus olhos. Tudo o que resta é uma consciência leve, flutuando em um mar de serenidade absoluta. A névoa branca que cercava o trem agora entra no vagão, envolvendo você como um manto de seda fria, apagando os contornos da realidade e transformando cada respiração sua em um ato de entrega total. O mundo lá fora, com suas pressas e ruídos, parece agora uma ficção distante, algo que aconteceu em outra vida, em outro tempo que já não te pertence mais. Ao olhar para trás, você vê os vagões do trem se transformarem em fumaça e estrelas, desfazendo-se no ar como se nunca tivessem sido sólidos, restando apenas o silêncio que você tanto buscou. Este terminal não tem teto, apenas o universo infinito acima de você, com galáxias girando lentamente em um balé silencioso que sincroniza com o ritmo lento do seu coração. Cada batida é um comando para que seus músculos relaxem ainda mais, para que seus ombros cedam e sua mente se torne um lago de águas paradas, sem nenhuma ondulação. Você está no centro do nada. E no centro do nada, você descobre que tem tudo o que precisa para finalmente descansar em paz. A luz da estação de cristal começa a diminuir propositalmente, passando de um azul pálido para um violeta profundo, preparando o ambiente para a escuridão final e restauradora. Você sente que está deitado em um berço de nuvens, onde a temperatura é exatamente a do seu corpo, fazendo com que você não sinta onde termina sua pele
e onde começa o infinito. Não há mais histórias para contar, não há mais mistérios para resolver e nem trilhos para percorrer. A jornada terminou e o destino foi alcançado. O silêncio agora se torna uma presença física. Uma mão gentil que pousa sobre sua testa e afasta o último pensamento que insistia em brilhar na sua mente. As luas do vale começam a se apagar, uma a uma, como velas sendo sopradas por um vento morno e invisível, deixando apenas a escuridão mais pura e protetora que existe. Nesta escuridão não há medo, apenas o conforto primordial de ser parte de algo muito maior e mais antigo que o próprio tempo. Você se entrega a esse abraço sombrio, sentindo o calor residual da fornalha desaparecer e dar lugar à calma imensa da noite eterna. Seus olhos estão pesados demais para abrir e seu corpo está relaxado demais para se mover. Você é apenas um ponto de paz, flutuando no vazio acolhedor do universo. Agora, deixe o som da chuva que restou na memória se transformar no som da sua própria respiração, calma e profunda. O expresso da meia-noite completou sua missão e te entregou ao portal dos sonhos, onde o silêncio é a única lei. Não lute contra o peso do sono. Deixe-se submergir nestas águas escuras e tranquilas, sabendo que você está seguro e que a noite cuidará de tudo para você. Apague as luzes da mente, solte as amarras do corpo e mergulhe no vazio doce do descanso absoluto. Boa noite. Durma profundamente. O silêncio agora é seu.